Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Elder, e com o término da playlist do especial O Emissário do Rei, iremos iniciar agora os volumes da Light Novel. E se você curte Overlord e quer ficar por dentro das novidades, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho de notificação e dê aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. E vamos para o vídeo. Esse vídeo inicia com o volume 1, O Rei Undead. Overlord, volume 1, O Rei Undead, capítulo 1, O Fim e o Começo. De frente para a menina e sua irmã mais nova, o cavaleiro de armadura levantou sua espada. Para ter misericórdia, era preciso tirar uma vida em um único golpe. Iluminada com os raios de sol, a espada brilhava altamente no ar. A menina fechou os olhos e mordeu o lábio inferior. Sua expressão mostrava que nunca desejou esta situação. Ela estava simplesmente aceitando, uma vez que não havia nada que pudesse fazer. Se a menina possuísse um poder de algum tipo, ela o teria usado no homem diante de seus olhos e fugido. Mas a menina não tinha esse poder. Assim, não existia nenhuma outra conclusão. A menina certamente perecerá aqui. A espada se moveu, mas a dor não veio. A menina abriu os olhos que estavam fortemente fechados. A primeira coisa que a menina viu em seu campo de visão foi que a espada tinha parado da sua trajetória descendente. A próxima coisa que entrou em sua visão foi quem a manejava. Ele tinha parado seu movimento como se estivesse envolto em gelo. A atenção do cavaleiro não estava mais sobre a menina. O estado completamente indefeso do cavaleiro revelou claramente o choque que surgia dentro de seu ser. Como se guiada pelo olhar do cavaleiro, a menina também virou o rosto para a mesma direção. Então, ela viu o desespero. Havia escuridão. Escuridão pura tão fina quanto o papel, mas de uma profundidade insondável. Havia surgido a partir do solo em uma forma oval. A cena evocava uma mística com apreensão indescritível. Uma porta? A garota não pôde deixar de pensar, depois de ver o que estava diante dela. Quando seu coração ribombou, a conjectura da garota foi confirmada. Algo parecia estar saindo daquela passagem sombria. E no momento em que seus olhos contemplaram a criatura, a garota soltou um grito estridente. Uma existência que nenhum mortal jamais poderia superar. Orbes vermelhos balançavam como chamas turvas dentro das órbitas ocas do crânio branco. Enquanto olhava para as duas garotas, ele se assemelhava a uma besta olhando friamente para sua presa. Em suas mãos desprovidas de pele e carne, havia ainda um temível cajado sagrado de beleza soberana. Era como se a própria morte, envolta em um manto ornamentado de cor azeviche, nascerá neste mundo com a escuridão proveniente de outro mundo. O ar ficou espesso em um piscar de olhos. Era como se o próprio tempo tivesse congelado diante da chegada de um ser absoluto. A menina tinha se esquecido de respirar, como se sua alma fosse roubada. Nesta situação, onde até mesmo a sensação do passar do tempo parecia ter desaparecido, a menina começou a hiperventilar e respirava como se lhe faltasse ar. O ceifador veio do outro mundo para buscar a gente. Isso é o que a menina tinha pensado, mas ela logo sentiu que algo estava errado. O cavaleiro que estava atrás deles havia parado de se mover também. Um gemido silencioso foi ouvido. Quem era? Parecia que poderia ter sido de si mesma, assim como sua irmã mais nova tremendo, e o cavaleiro com a espada levantada diante de seus olhos. Muito lentamente, seus dedos destituídos de carne com apenas ossos, se estenderam junto com sua mão, e apontou não para as meninas, mas para o cavaleiro, como se para agarrar alguma coisa. Ela queria parar de olhar, mas estava com muito medo para isso. Ela sentia que testemunharia algo muito mais terrível se desviasse o olhar. Grasshart. A morte encarnada fez um gesto de aperto e um ruído metálico alto tocou bem ao lado da menina. Ela estava com medo de tirar os olhos da morte, mas empurrada pela pequena curiosidade de seu coração, moveu seu olhar e viu o cavaleiro, caído no chão. Ele já não estava se movendo. Ele estava morto. Sim, morto. A crise iminente que ameaçava sua vida tinha desaparecido, como se tudo fosse uma brincadeira. No entanto, ela não podia se alegrar, já que a morte tinha se movido, e se manifestava de forma ainda mais evidente. Recebendo o olhar assustado da menina, a morte se moveu para a garota. A escuridão que se reunia no centro de sua visão aumentou. Vai nos envolver. Pensando nisso, a menina abraçou sua irmã mais nova com força. O pensamento de escapar não estava em sua cabeça agora. Se o adversário fosse um ser humano, ela poderia ter tomado medidas ainda com um pingo de esperança. Mas a coisa diante de seus olhos era uma existência que facilmente afastava tal noção. Só peço que pelo menos deixe a gente morrer sem dor. Rezar era tudo o que ela poderia fazer. Sua irmã estava agarrada à sua cintura, tremendo de pavor. Ela queria salvá-la, mas não podia. Ela só podia pedir desculpas pela própria impotência. Ela simplesmente rezou para que não se sentisse tão só, pois elas morreriam juntas. E então, era o ano de 2138 DC, e o termo MMORPG não apenas existia, mas também era cada vez mais comum. Sendo o acrônimo para Drive Massive Multiplayer Online Role Playing Game, descrevia um jogo interativo onde uma pessoa era capaz de jogar em um mundo virtual como se fosse a vida real, conectando um console dedicado a neurônios de nanointerface, uma rede de nanocomputadores intracerebrais compostas a partir da quintessência da cibernética e nanotecnologia. Era como se literalmente entrasse no jogo. Dentre uma infinidade de MMORPG que foram desenvolvidos, houve um título que se destacou de forma brilhante. Yggdrasil, um jogo que um desenvolvedor japonês muito famoso lançou 12 anos atrás, no ano de 2126.
Não importava com qual MMORPG que fosse comparado, Yggdrasil oferecia um nível extremamente elevado de liberdade para os jogadores. O número de profissões que formavam a base do jogo facilmente superava 2.000 quando somadas as profissões normais e as profissões de alta classe. Todas as profissões tinham um nível máximo de 15, ou seja, um jogador tinha que ter pelo menos 7 profissões ou mais para alcançar o nível máximo global de 100. Além disso, o jogador era capaz de simplesmente ter um pouco de várias profissões, desde que fosse satisfeita tal condição geral. Apesar da ineficiência, era possível ter um nível em 100 profissões diferentes se assim o jogador quisesse. Em outras palavras, era um sistema onde era impossível ter personagens completamente idênticos, a menos que intencionalmente alguém desejasse assim. Este nível de liberdade também era aplicado aos visuais. Se os jogadores usassem ferramentas de criação que eram vendidas separadamente, seriam capazes de alterar a aparência de armas e armaduras, dados de interiores, visual do personagem e as configurações detalhadas da moradia de um jogador. O que aguardava os jogadores que partiram para aventuras em um mundo assim era um mapa colossal. 9 mundos que consistiam em Asgard, Alfheim, Vanaheim, Nidavellir, Midgard, Jotunheim, Niflheim, Eleim e Muspelheim. Um vasto mundo, inúmeras profissões e visuais totalmente personalizáveis. Isso inflamara o espírito artesão dos jogadores japoneses e causou um fenômeno que viria a ser chamado de popularidade visual. Com tal popularidade os impulsionando, o jogo atingira um nível de aclamação onde Yggdrasil, o MMORPG, foi considerado como o único mesmo no Japão. Mas isso era a história de uma geração passada. Uma grande mesa circular com um brilho obsidiano estava no centro do hall da guilda, cercado por 41 assentos luxuosos. Mas a maioria estava vago. Outrora todos os membros utilizavam para se sentar, mas agora apenas 2 silhuetas eram visíveis. Um deles usava um manto elaborado, roupa acadêmica negra adornada com bordas douradas e violetas. A decoração em torno de seu pescoço parecia um pouco excessiva, mas, estranhamente, era bastante adequada. No entanto, a pessoa que estava vestindo tal indumentária era nada mais do que um crânio, desprovido de pele e carne. Havia um brilho vermelho escuro no interior das órbitas vazias, um objeto parecido com um halo escuro que brilhava por trás de sua cabeça. O outro indivíduo sentado em outro lugar não era um ser humano. Era um pedaço de gosma preta. Sua superfície, uma reminiscência de alcatrão de carvão, ondulava, e nunca mantinha uma forma consistente, nem mesmo por um segundo. O primeiro era um Overlord que era classificado no topo, mesmo entre os Elder Liches anciões Magic Casters que transformaram-se em Undeads, mortos-vivos, na busca do ultimato da magia. O último era um Elder Black Oose, lama preta ancião uma raça com poderosas habilidades ácidas que estava perto de ser o mais forte entre os tipos de Slimes. No entanto, eles não eram monstros. Eles eram os personagens dos jogadores. Humanoides eram o tipo básico e abrangiam humanos, dwarfs e as variações de elfos. Demi-humanos tendiam a serem feios, mas possuíam atributos superiores aos humanoides. Exemplos de demi-humanos eram goblins, beasmios, homens-besta-logros e assim por diante. Finalmente, as raças heteromórficas possuíam habilidades monstruosas, mas apesar de seus atributos serem geralmente mais altos que os de outras raças, elas também possuíam várias desvantagens. Havia cerca de 700 raças jogáveis no total, incluindo as versões avançadas de cada raça. Claro, Overlord e Elder Black Oose eram raças heteromórficas de alto nível que os jogadores poderiam escolher. O Overlord que estava falando no momento não movia a boca. Isso porque até mesmo os mais avançados de MMORPG da época ainda não conseguirá superar o obstáculo tecnológico de modelar adequadamente as mudanças no rosto de um personagem em resposta a emoções e fala. Uvo, já faz bastante tempo, Eroero-san. Mesmo que seja o último dia em Yggdrasil, sinceramente não esperava que alguém fosse realmente aparecer. Concordo. Já faz bastante tempo mesmo, Momonga-san. Os dois falavam com vozes de homens adultos, mas em comparação com a voz do primeiro, as palavras do último não tinham entusiasmo. Ou talvez poderia dizer que lhe faltava energia. Você parou de entrar online depois que mudou de trabalho então quanto tempo faz? Uns 2 anos? Ah, é por aí mesmo, vá. Já faz tanto tempo, que droga. Fiz tanta hora extra recentemente, que meu senso de tempo tá começando a ficar uma bagunça. Isso é muito ruim, não? Como tem passado? Meu corpo? Bem, é uma bagunça. Ainda não precisei consultar um médico, mas estou quase lá. É muito ruim. Muitas vezes, sinto que quero fugir de tudo, mas depois penso em como preciso de dinheiro para viver, aí volto a trabalhar feito um escravo condenado. Caramba, o Overlord Momonga abaixou a cabeça em um gesto de não aguento. Isso é terrível. Como se seguisse o comentário de Momonga, Eroero fez um monólogo sombrio, suas palavras atadas a uma realidade inimaginável. Os dois respiraram em alto tom sobre a tolice que encontraram em suas vidas profissionais. Subordinados que não sabiam relatar, comunicar e discutir coisas, planilhas que mudavam a cada dia, repreensões de seus superiores por não conhecerem vários KPIs, trabalharem até tarde, até não conseguirem voltar para casa, ganhando peso por causa de seus estilos de vida irregulares, fora a quantidade crescente de remédios que eles precisavam tomar todos os dias. As mágoas de Eroero irromperam como uma represa quebrada, e Momonga deu ouvidos a todas. Muitas pessoas eram contrárias a discutir a realidade em um mundo virtual. Era normal que as pessoas não quisessem falar sobre suas vidas offline enquanto estivessem no jogo. No entanto, isso não foi assim para os dois. A guilda a qual pertencia a um grupo que foi fundado e gerenciado por jogadores.
A Inzoal Gon tinha duas condições que cada um dos seus membros tinha de cumprir. A primeira era que todos tinham que ser um membro da sociedade que trabalhava. O outro era que eles tinham que jogar com personagens heteromorfos. Por causa dessas regras, os tópicos discutidos geralmente giravam em torno de seus trabalhos no mundo real. Qualquer membro da guilda colocaria essas questões em debate, e como tal, a conversa entre os dois poderia ser considerada padrão para a guilda. Após cerca de 10 minutos, a torrente de palavras que fluíam de Eroero diminuiu para um gotejamento. Desculpe por te fazer ouvir minha choradeira. Não dá para reclamar muito O lugar correspondente à cabeça de Eroero parecia balançar, como se ele estivesse se curvando em desculpas. Assim Momonga respondeu: relaxa, Eroero-san. Eu que insisti para entrar online apesar de estar ocupado, então ouvir suas reclamações é algo a se esperar. Eu vou ouvir o que tem a dizer, não importa o que seja. Eroero parecia ter recuperado parte de sua energia de antes, e com uma risada um pouco mais ativa, ele respondeu: ah, muito obrigado mesmo, Momonga-san. Fico feliz em poder encontrar um amigo ao entrar aqui. Também fico feliz em ouvir isso. Mas é que já é hora de sair. O tentáculo de Eroero balançou no ar, como se estivesse operando alguma coisa. De fato, ele estava operando um menu. Tem razão, tá ficando muito tarde. Sinto muito por isso, Momonga-san. Momonga suspirou gentilmente, como se não quisesse que Eroero sentisse o arrependimento em seu coração. Bem, se é assim, então é uma pena. O tempo voa rápido quando estamos nos divertindo. Eu realmente queria ficar com você até o fim, mas estou quase desmaiando de sono. Ah bem, você parece bem cansado. Então é bom sair logo e ter um bom descanso. Eu sinto muito mesmo. Momonga-san. Quanto tempo pretende ficar, chefe de guilda? No momento eu pretendo ficar até que eu seja desconectado automaticamente quando os servidores forem desligados. Como ainda está longe, talvez alguém possa aparecer nesse meio tempo. Entendi. Ainda assim, eu realmente não esperava que esse lugar estivesse tão bem preservado. Neste momento, Momonga estava grato por não ter como mostrar suas expressões. Se o fizesse, Eroero provavelmente teria visto o rosto dele se torcer. Mesmo assim, sua voz o trairia e mostraria como ele realmente se sentia. Então Momonga ficou quieto, a fim de suprimir o sentimento surgindo dentro de si. Ele tinha trabalhado arduamente para manter a guilda, precisamente porque ele havia construído junto com todos os outros. Mas ouvir palavras como essas de um de seus membros da guilda desencadeou uma mistura de emoções complexas em seu coração. No entanto, esses sentimentos se dispersaram como neblina enquanto Eroero continuava. Momonga-san, você manteve a guilda como um líder, para que pudéssemos voltar a qualquer momento. Muito obrigado. Foi uma guilda construída por todos, então é meu trabalho como chefe de guilda manter as coisas funcionando para que os membros possam voltar sempre que quiserem. Sim, nós nos divertimos tanto com o jogo porque você foi nosso chefe de guilda, Momonga-san. Espero que quando nos encontrarmos novamente, que seja em Yggdrasil Segunda. Eu não ouvi nada sobre um segundo jogo, mas é como diz, eu ficaria feliz se sair um jogo assim novamente. Espero que sim. Estou com dificuldades para ficar acordado. Acho que vou ser o primeiro a sair. Fico feliz em poder encontrá-lo hoje. Boa noite. Momonga queria dizer alguma coisa, mas ele hesitou por um momento e depois falou: fiquei muito feliz em encontrá-lo. Boa noite também. Um smile apareceu perto da cabeça de Eroero. Como os personagens em Yggdrasil não podiam expressar emoções através de suas expressões faciais, eles usavam emoticons. Momonga mexeu em sua interface de controle e produziu um smile similar. As últimas palavras de Eroero foram ditas: vamos nos encontrar de novo em algum lugar. E assim, havia desaparecido o último dos 3 membros da guilda que entraram online hoje à noite. O silêncio reinou mais uma vez, como se ninguém jamais tivesse estado aqui antes. Nada foi deixado para trás. Momonga olhou para o lugar onde Eroero estava sentado, e murmurou as palavras que queria dizer. Hoje é o último dia do jogo, eu sei que está cansado, mas nós nunca teremos uma chance como essa de novo, porque não ficamos juntos até o final? Claro, não houve resposta, porque Eroero já havia retornado à realidade. Ah, o suspiro de Momonga veio do fundo do seu coração. No final, era melhor que não tivesse sido dito. Durante o breve encontro, dado o som de sua voz, ele podia dizer o quão cansado Eroero estava. Ainda assim, apesar de seu cansaço, Eroero ainda havia respondido ao e-mail que ele havia enviado e logado no último dia antes de Yggdrasil ser fechado. Ele deveria ter sido grato o suficiente por isso. Pedir que permanecesse não seria apenas uma questão rude, mas poderia causar-lhe problemas. Momonga olhou para o assento que Eroero ocupava até agora, e então se virou para olhar para os outros 39 assentos. Aqueles eram os lugares onde outrora seus antigos camaradas haviam se sentado. Depois de fazer um círculo ao redor da mesa, Momonga voltou seus olhos para o lugar de Eroero. Vamos nos encontrar de novo em algum lugar? Vamos nos encontrar novamente. Nos veremos de novo. Ele ouvirá essas palavras várias vezes antes, mas elas nunca se realizaram. Ninguém jamais retornou a Yggdrasil. Quando e onde nos encontraremos novamente, os ombros de Momonga balançaram violentamente, e as palavras que ele não podia mais conter explodiram. Vocês estão zombando de mim. Com um grito furioso, ele socou a mesa. Tendo julgado a ação como um ataque, o sistema calculou inúmeras variáveis, tais como danos de mãos vazias de Momonga e defesa estrutural da mesa, e exibiu seu resultado onde Momonga bateu com o número 0. Esta é a grande tumba de Nazarick. Todos nós a construímos juntos. Como podem desistir deste lugar tão fácil assim? O que se seguiu após sua fúria feroz foi a desolação. Não, não é isso. Eles não desistiram.
Eles simplesmente enfrentaram de frente a escolha entre realidade e fantasia. Ah, não puderam evitar, não houve traições. Deve ter sido uma escolha difícil para eles. Momonga murmurou como se a convencer a si mesmo, e se levantou de seu assento. Ele caminhou em direção à parede adornada com um cajado. E chegamos ao final desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação, para não perder os próximos vídeos. Até mais, pessoal!